Sou caminhoneiro há algum tempo e já passei por muitas coisas na estrada. Algumas experiências me acompanham até hoje, enquanto outras provavelmente ficarão comigo para sempre. Uma dessas experiências com certeza vai me acompanhar até o dia em que eu morrer. Eu estava numa viagem muito longa, transportando uma carga por 10 horas de uma região para outra. Só tinha música ruim no rádio, e eu estava começando a ficar cansado. Já estava escuro há algum tempo e era extremamente tarde. Decidi que pararia no próximo motel que encontrasse, não importava se fosse ruim. Eu realmente queria que não tivesse parado. Cheguei ao motel e dei uma olhada ao redor. O lugar estava horrível, a pintura descascando das paredes, as janelas sujas e várias letras faltando na placa. A parte mais estranha era que não havia nenhum carro no estacionamento. Em qualquer outra ocasião, eu teria visto isso como um forte aviso para ficar longe, mas eu tinha dirigido o dia inteiro e não tinha energia para voltar ao caminhão e procurar outro lugar. Fui até a recepção e não tinha ninguém lá. Toquei a campainha e ninguém apareceu. Esperei mais alguns minutos, tocando a campainha repetidamente. Irritado, me virei para ir embora, mas então ouvi uma voz. Quando olhei, vi um homem idoso, com poucos dentes, sorrindo para mim de maneira estranha. Ele me deu boas-vindas ao motel e perguntou se podia ajudar. Eu disse que precisava de um quarto para passar a noite e que gostaria de um quarto com vista para o meu caminhão. Eu sempre peço isso em motéis tranquilos, me faz sentir mais seguro, por alguma razão. Ele procurou algo por um tempo e então me jogou uma chave com um número de quarto. Paguei na hora, pois pretendia sair cedo na manhã seguinte. Enquanto subia as escadas, ouvi ele dizer em um tom abafado: "Tenha uma ótima noite de sono", e depois riu baixinho. Isso deveria ter me assustado, mas eu estava muito exausto para me importar. A primeira coisa que notei quando entrei no quarto foi que ele não estava de frente para o meu caminhão, como eu havia pedido. Em vez disso, dava para os contêineres de lixo do outro lado do prédio. A cama era confortável e o quarto era grande, mas eu não conseguia deixar de sentir que algo estava errado. Havia manchas no carpete, manchas escuras. As paredes estavam cheias de marcas e havia algo em um saco plástico na banheira. Não consegui identificar o que era, mas era grande. Levantei a parte de cima do saco para olhar e quase vomitei. Dentro estava a cabeça de um porco, não cortada como um açougueiro faria, mas com um corte profundo e grosseiro. Aquilo era absolutamente nojento, mas como as paredes já estavam infestadas de baratas, decidi que era melhor não usar o chuveiro ou a banheira e puxei a cortina. Tentei esquecer o que tinha visto. Acordei, não pelo som do meu despertador, mas pelo som de vozes do lado de fora do meu quarto. Eram 2 da manhã. Quem estaria fora da cama a essa hora? Presumi que fosse outro hóspede e tentei voltar a dormir, mas antes que pudesse, ouvi o som inconfundível de uma chave na fechadura. Pulei da cama e corri para o banheiro, me escondendo na banheira e tentando ignorar a cabeça de porco que estava ao meu lado. A cortina estava fechada, mas eu conseguia ver um pouco através de um buraco roído por traças. Ouvi a porta se abrir e o som de passos enquanto alguém entrava no quarto. Espiei pelo buraco e vi um homem com uma máscara de esqui caminhar até a minha cama. Ele tinha algo na mão. O homem jogou as cobertas para o lado e praguejou. Então ouvi a voz do homem da recepção sussurrar: "O que houve?" O homem de máscara respondeu: "E ele não está aqui, deve ter saído antes do que pensávamos." Vi então o homem começar a sair, e um grande alívio tomou conta de mim. Mas ele parou, se virou e caminhou direto para o banheiro. Parecia que meu coração tinha parado de bater. Tentei me achatar na banheira, embora soubesse que isso não adiantaria muito. Ele ficou lá por alguns minutos. Então ouvi o homem tossir, cuspir algo na pia e sair. Quando tive certeza de que eles tinham ido embora, saí, peguei minha bolsa e saí correndo. Usei a saída de emergência ao lado do prédio, corri até o meu caminhão, entrei, liguei o motor e saí. Quando estava saindo, vi alguém na janela, olhando para mim, sorrindo com aquele sorriso desagradável e desdentado. Não olhei para trás e saí dali o mais rápido que pude.
Já tinha dirigido quase 20 milhas quando fui parado por um patrulheiro da rodovia. Ele me perguntou se eu sabia que as portas traseiras do caminhão estavam abertas. Eu disse que não e fui verificar. Uma grande parte da minha carga tinha sido roubada e muitas outras caixas estavam rasgadas. Contei ao patrulheiro tudo sobre o motel e o que havia acontecido comigo. Ele balançou a cabeça em descrença e me disse algo que me fez ofegar. Aquele motel a 20 milhas estrada acima? O dono morreu lá há 4 anos, e ele está abandonado desde então. Foi uma noite como qualquer outra nas estradas desoladas que cruzam o coração do nada. Meu nome é Jake, e sou caminhoneiro há mais de uma década transportando cargas por essas estradas solitárias. Um tipo de vida que te faz companhia com o ronco do motor e a interminável extensão de asfalto. Naquela noite, me encontrei em um trecho de estrada particularmente assustador, engolido por uma névoa impenetrável. Do tipo que te envolve como um manto sufocante, ocultando o mundo além. Os únicos companheiros eram o brilho fraco dos meus faróis cortando a névoa e o ritmo constante das gotas de chuva no teto do meu caminhão. Ouvi rumores no rádio CB sobre esse trecho e aí os caminhoneiros sussurravam sobre carros abandonados, histórias de motoristas desaparecidos sem deixar rastros. Era suficiente para arrepiar até os motoristas mais experientes, mas eu sempre zombava dessas histórias. Até aquela noite. Enquanto manobrava pela estrada sinuosa, a névoa ficou mais densa, quase palpável. A visibilidade caiu para alguns metros à frente, e o zumbido baixo do motor parecia engolido por um silêncio opressor. O brilho dos meus faróis refratava na névoa, lançando sombras estranhas que dançavam como espectros na noite. Foi então que eu vi uma silhueta à beira da estrada. Um homem, ou pelo menos parecia ser, parado, imóvel na névoa. Meus instintos diziam para continuar, mas a parte humana de mim queria estender uma mão amiga. Reduzi a velocidade, e o caminhão parou ao lado dele. Ele estava estranhamente pálido, e a névoa grudava em sua forma como um manto fantasmal. Mas o que me gelou a espinha foram seus olhos grandes, redondos e tão negros quanto o próprio vazio. Sua boca, uma fenda aberta, se estendia de uma maneira que desafiava as leis da anatomia. Hesitei, um calafrio subindo pela minha espinha. Algo estava terrivelmente errado. O homem-criatura não se movia, não reconhecia a minha presença. Apenas permanecia ali, olhando fixamente para a névoa. Com um nó na garganta, decidi seguir viagem. Mas quando acelerei o motor, olhei para trás. Foi então que vi aquele sorriso torcido e grotesco que se formava em seu rosto sem traços. O pânico tomou conta de mim, e pressionei o pé no acelerador, deixando a figura envolta na névoa para trás. Enquanto dirigia, peguei o microfone do rádio para compartilhar meu encontro perturbador com outros caminhoneiros. Mas, para minha consternação, as ondas de rádio que antes estavam cheias de estática agora estavam silenciosas. Sem estática, sem vozes, apenas um vazio inquietante que refletia a névoa lá fora. A estrada parecia infinita, e eu acelerei ainda mais, o motor rugindo em protesto. Precisava me distanciar daquela criatura, precisava das luzes da cidade para minha segurança. Mas, conforme as milhas se desfocavam, a névoa persistia, implacável. Dirigi mais de 160 quilômetros e estava certo de que aquela criatura estava bem longe e que eu nunca mais a encontraria. À distância, um estacionamento solitário surgiu, e decidi que era hora de parar. O cansaço e o medo me consumiam, e eu desesperadamente precisava de um momento para me recompor. Desliguei o motor, fechei as cortinas e tentei afastar o encontro como mera imaginação. Mal sabia eu que a noite mal havia começado, e os horrores que espreitavam na névoa estavam longe de ter terminado comigo. Tentei me convencer de que era apenas a fadiga pregando peças na minha mente. Tranquei as portas, fechei as cortinas e me aninhei na minha cama, esperando que a imagem assombrada daquela figura pálida com os olhos desproporcionalmente grandes e sorriso torcido desaparecesse com a noite. Mas o sono permaneceu esquivo. Após o que pareceram horas de revirar e virar, uma sensação de desgraça iminente me invadiu, me acordando à força.
Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu tentava abrir as cortinas. O estacionamento estava banhado por um brilho estranho das lâmpadas oscilantes acima, lançando sombras longas que pareciam dançar na névoa. Foi então que os vi novamente em 3 daquelas criaturas de pesadelo. Eles estavam como sentinelas, seus olhos escuros fixos no caminhão. O pânico me dominou enquanto tentava ligar as luzes da cabine, revelando suas feições horripilantes em toda a sua glória aterrorizante. Suas bocas, bem abertas, emitiam rosnados guturais que reverberavam pelas paredes metálicas do caminhão. O ar na cabine ficou denso com uma presença de outro mundo, uma malevolência que penetrava por cada poro do meu ser. Alcancei a ignição, rezando para que o caminhão ganhasse vida e me levasse longe desse pesadelo. Mas nada aconteceu. O motor permaneceu silencioso, como se protestasse contra o terror que se aproximava. As criaturas, percebendo minha vulnerabilidade, começaram a avançar. Seus movimentos eram inquietantemente suaves, quase como se estivessem deslizando pelo asfalto. Os rosnados se intensificaram, ecoando pelo estacionamento desolado. Senti o suor frio escorrendo pelas costas enquanto o desespero se instalava. Minhas mãos tremiam enquanto girava a chave repetidamente, desejando que o motor respondesse. Os rosnados escalaram para uma cacofonia, e as criaturas se aproximaram, suas feições distorcidas em uma grotesca demonstração de fome. Justo quando as criaturas estavam prestes a alcançar o caminhão, uma onda de alívio me invadiu quando o motor rugiu à vida. Engatei a marcha à frente, o caminhão sacudiu para frente, deixando as criaturas para trás no espelho retrovisor. Enquanto o caminhão acelerava, não conseguia afastar a sensação de que as criaturas não estavam limitadas pelas leis do mundo físico. Seus rosnados aterrorizantes ecoavam à distância, mesmo quando as luzes da cidade finalmente surgiam no horizonte. Ousei olhar para trás, para meu horror, vi as criaturas correndo atrás do caminhão com uma velocidade antinatural e muito além de qualquer coisa humana. Era como se as próprias sombras estivessem me perseguindo. Enquanto dirigia em direção ao acolhedor brilho das luzes da cidade, as criaturas pararam abruptamente. Suas formas retorcidas permaneciam na borda da expansão urbana, seus rosnados se dissipando na noite. O alívio se misturou com um medo persistente ao perceber que elas tinham um limite, uma fronteira para seu alcance. Estacionei o caminhão em uma área bem iluminada, cercado pelo reconfortante zumbido da civilização. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o microfone do rádio mais uma vez, esperando conectar-me com alguém, qualquer um. Mas as ondas de rádio cheias de estática permaneceram teimosamente silenciosas. As luzes da cidade pareciam afastar a escuridão, mas não conseguia afastar a sensação de que aquelas criaturas ainda estavam por aí, esperando nas sombras por sua próxima oportunidade de atacar. A noite estava longe de terminar, e a estrada à frente guardava horrores que eu mal podia imaginar. Passei as horas inquietas da noite estacionado naquele refúgio bem iluminado, as luzes da cidade afastando a escuridão que se aproximava. Mas, por mais brilhante que o cenário urbano brilhasse, as imagens daqueles seres de pesadelo permaneciam nos recantos da minha mente, seus rosnados ecoando como uma melodia sinistra. À medida que a madrugada começava a despontar, não conseguia afastar a sensação de que o pesadelo estava longe de terminar. Voltei para a estrada, meus olhos vasculhando cada sombra, cada pedaço de névoa, com uma nova paranoia. As luzes da cidade gradualmente desapareceram no espelho retrovisor enquanto a estrada se estendia para outra vasta desolação. Meu rádio começou a chiado novamente, o som repentino me fez pular. Era uma avó e um colega caminhoneiro. Ei, você aí? Está tudo bem? A voz soava preocupada, e eu respondi ansiosamente, recontando os horrores da noite, as figuras envoltas na névoa, o rádio quebrado e a perseguição incessante. Houve uma pausa do outro lado, e então a voz falou, carregada de medo e descrença. Você não está sozinho. Todos nós ouvimos essas histórias, os carros abandonados, as criaturas na névoa. Mas sempre pensamos que eram apenas histórias. A revelação me gelou a espinha. Eu não era o único que havia enfrentado essas entidades monstruosas. O rádio zumbia com conversas sussurradas entre caminhoneiros, cada um compartilhando seus próprios encontros com o sobrenatural nesse trecho de estrada.
As histórias variavam, mas um fio comum emergia em essas criaturas, com seus olhos assombradores e sorrisos retorcidos. Era uma força malévola que parecia atraída pelas estradas solitárias na calada da noite. Ninguém sabia sua origem ou propósito, mas deixavam um rastro de medo por onde passavam. Enquanto continuava minha jornada, o desconforto persistia. A estrada parecia se estender eternamente, e a névoa se agarrava às bordas da rodovia como um espectro malévolo. Não conseguia afastar a sensação de que aquelas criaturas estavam me observando, esperando o momento oportuno para atacar novamente. A conversa no rádio se intensificou, com caminhoneiros trocando conselhos sobre como evitar as criaturas, compartilhando contos de quem havia desaparecido sem deixar rastros. O medo era palpável, uma experiência compartilhada que nos unia diante do desconhecido. A cada milha que passava, as luzes da cidade se tornavam uma memória distante. A estrada à frente era engolida por uma névoa impenetrável, e o rádio voltou a ficar silencioso. Os pelos da nuca se arrepiaram, e um suor frio cobriu minha testa. À medida que me aproximava do trecho familiar onde encontrei as criaturas pela primeira vez, uma sensação de desgraça se instalou em mim. A névoa ficou mais espessa, e a atmosfera se tornou pesada com o peso de olhos invisíveis. Então, uma realização assombrosa me atingiu em essa estrada era um laço, um circuito sem fim que trazia os viajantes de volta ao coração do sobrenatural. As luzes da cidade, a camaradagem no rádio, tudo era uma ilusão destinada a enganar. As criaturas não estavam limitadas pela distância, estavam presas pelo tempo, assombrando para sempre aqueles que ousavam percorrer esse trecho amaldiçoado. Um rosnado gutural ecoou pela névoa, e as figuras retorcidas emergiram mais uma vez. Seus olhos negros perfuravam minha alma, suas bocas abertas emitindo um lamento de outro mundo. Apliquei o pé no acelerador, o motor rugindo em protesto, mas o caminhão parecia preso no ciclo de pesadelo. Enquanto as criaturas se aproximavam, a névoa engolia tudo, e a estrada se transformava em um vazio sem fim. A última coisa que vi foram aqueles olhos, um abismo que parecia consumir toda a luz. O rádio chiou uma última vez, um coro de vozes aterrorizadas gritando um aviso. Mas já era tarde demais. As criaturas se aproximaram, e o mundo mergulhou na escuridão. E assim, a estrada assombrada reivindicou mais uma vítima, perdida na noite eterna e nas criaturas malévolas que espreitavam na névoa. O laço continuava, um ciclo interminável de horror, aprisionando os incautos em um pesadelo sem fim. A estrada se estendia, envolta em névoa, um caminho assombrado que poucos ousavam percorrer, e ainda menos escapavam. Ser caminhoneiro significa viajar constantemente. E viajar constantemente significa enfrentar mudanças o tempo todo, e essas mudanças constantes significam perigo constante. Essa foi uma coisa que eu tive que aceitar quando comecei nesse trabalho, há muitos anos. Mas, naquela época, eu achava que nada jamais aconteceria comigo, que eu nunca correria perigo, que eu era completamente invencível atrás do volante do meu caminhão. Mas, cara, como eu estava enganado. Eu já tinha cruzado a fronteira do estado há algum tempo, e meus olhos estavam começando a ficar pesados. Não via ninguém na estrada há quilômetros, e já estava cansado de ouvir um programa de rádio atrás do outro. De repente, o caminhão começou a desacelerar, pressionei mais o pedal, mas não adiantou. Acordei de vez e me sentei direito, meu caminhão andou mais alguns metros e depois parou. Fiquei sentado ali por um minuto, confuso, antes de soltar o cinto e descer. Logo percebi que havia ficado sem combustível. Fiquei muito irritado comigo mesmo por não ter prestado mais atenção. E, pensando bem, eu realmente ouvi o alerta de combustível há um tempo. Estava prestes a ligar para o meu chefe quando ouvi uma voz atrás de mim. Virei-me rapidamente, segurando o telefone como se fosse uma arma. O homem que se aproximava parecia ter uns 40 anos, com cabelo grisalho e um bigode. Ele parecia estar mastigando um pedaço de tabaco e caminhava com uma leve mancada. Parece que você ficou sem combustível, ele disse com uma voz rouca, ainda se aproximando. Eu dei de ombros e disse que estava bem e comecei a andar de volta para o caminhão.
Eu tenho um lugar não muito longe daqui onde posso conseguir combustível para você. Eu não acreditei nele, havia muita coisa que não fazia sentido. Por que ele estava ali, naquele local, naquela hora, justo quando meu caminhão quebrou? Eu disse que já tinha combustível na traseira e que não precisava de ajuda. Entrei no caminhão e tranquei as portas, só queria que aquele homem fosse embora. Vi-o caminhar em direção à floresta e desaparecer. Liguei para o meu chefe, e ele disse que enviaria alguém para me rebocar, mas que isso poderia levar algum tempo. Acabei adormecendo onde estava, sentindo-me muito mais seguro com as portas trancadas e o homem longe dali. Acordei algum tempo depois e percebi que estava me movendo. Fiquei confuso no início, mas depois lembrei que alguém havia sido enviado para rebocar o caminhão. Me perguntei por que não me acordaram, mas talvez tenham tentado. Sou um sono pesado, e as portas estavam trancadas. Notei que ainda estava escuro lá fora e tentei descobrir onde estávamos no mapa. Não conseguia ver nenhuma placa ao longo da estrada e não tinha ideia de onde estava. Abri a janela e gritei para o rebocador: para onde estamos indo? Por que ele não me levou direto para a oficina? Depois de um tempo, parecia que estávamos em uma estrada muito rural, quase como se estivéssemos dirigindo por uma floresta. Ao longe, havia um grande celeiro para onde parecíamos estar indo. Não consegui chamar a atenção do rebocador, então liguei para o meu chefe para ver o que estava acontecendo. Ele parecia extremamente perplexo e disse que o rebocador só chegaria ao meu local em mais uma hora. Eu estava perdendo a cabeça e gritei com meu chefe: então quem diabos está me rebocando? Meu chefe ligou para a polícia e me disse para tentar sair do veículo. Eu não precisei ouvir duas vezes, abri a porta e pulei. Fiquei sem fôlego e deitado ali por um momento. O caminhão de reboque então parou, o rebocador deve ter ouvido o som da porta. Levantei-me imediatamente e corri, não tinha ideia de onde estava e escolhi uma direção aleatória. Olhando por cima do ombro, vi o homem e imediatamente reconheci o rosto. Era o homem de antes. Ele cuspiu um monte de tabaco da boca e saltou do caminhão. Eu corri mais rápido e mais rápido, mas então ouvi o som de um tiro. Caí no chão e me arrastei para trás da árvore mais próxima, apavorado. O homem agora estava andando rápido e gritando para eu sair. Ele não viu exatamente para onde fui, mas provavelmente tinha uma boa ideia. Consegui me arrastar para trás de um tronco, respirando o mais silenciosamente possível. O homem estava se aproximando, dizendo: e entregue-se, e vai ser rápido. Eu não conseguia me mover mais agora, ele me ouviria. O homem parou bem ao lado do meu tronco, olhou em volta e correu para outra direção. Soltei um suspiro de alívio e olhei para fora. O homem estava a cerca de 100 metros de distância, e olhando diretamente para mim. Eu corri de volta para o caminhão e me escondi debaixo dele, ouvindo o som das balas batendo no metal. Não tinha para onde correr, e ele estava ali. Justo quando achei que tudo estava acabado, ouvi o som das sirenes. O homem xingou e correu para a floresta. Saí debaixo do caminhão e encontrei os policiais que haviam chegado. 2 deles já haviam corrido atrás do homem. Eles me perguntaram o que havia acontecido e me levaram de volta à delegacia para interrogatório. Respondi a todas as perguntas e contei a eles sobre o celeiro para onde estava sendo rebocado. Ele foi inspecionado e isolado. Quando perguntei o que encontraram, disseram que era melhor eu não saber. Só posso imaginar o que teria acontecido comigo se eu tivesse ficado no caminhão. No entanto, sei de uma coisa: aquele homem ainda está à solta, e só posso sentir pena da pobre alma que cruzar o caminho dele. O Natal de 2007 foi um evento que sempre me marcou, e agora, ficará gravado para sempre na minha memória. Eu tinha 13 anos na época, e aquele foi o primeiro e único ano em que meu pai perdeu o Natal. Ele trabalhava como caminhoneiro de longas distâncias, e estávamos acostumados com ele ficando fora por semanas ou até meses de vez em quando. No entanto, ele sempre fazia questão de estar em casa para nossos aniversários e no Natal. Mas aquele ano foi diferente.
Minha mãe ficou preocupada quando ele disse que tinha uma última entrega para fazer antes das festas. O plano dele era fazer a entrega e estar em casa no dia 23, bem a tempo para o Natal, mas a Mãe Natureza tinha outros planos. Como o destino quis, a rota dele de nossa casa em Minneapolis até Billings, Montana, o levou direto para o coração de uma nevasca iminente ao longo da I-94. A neve caía aos montes, e meu pai disse que estava debatendo se deveria parar para a noite na esperança de que a situação melhorasse. Ele decidiu continuar, mas a estrada fez a decisão por ele. Ele estava a cerca de 1 hora de Billings quando seu caminhão atingiu uma inesperada camada de gelo, fazendo-o perder o controle e deslizar para fora da estrada, indo parar no canteiro central. Felizmente, ele não se machucou, mas o caminhão ficou preso em quase 60 centímetros de neve compactada. Isso aconteceu por volta da meia-noite. Ele tentou de tudo para tirar o caminhão do monte de neve, mas foi inútil. Claro, o sinal do telefone dele era inexistente, então ele não conseguiu nem chamar assistência. As estradas estavam praticamente desertas naquela altura. Ele conseguiu entrar em contato com um escritório de emergência local pelo rádio, mas disseram que as estradas estavam muito perigosas para viajar naquele momento. No final, ele não pôde fazer nada além de esperar. Enquanto isso, o Natal passou para nós, e não ouvimos nada do meu pai. Minha mãe estava à beira de um colapso, embora tentasse esconder isso, enquanto eu e minhas 2 irmãs estávamos tristes porque ele não estava conosco. Felizmente, meu pai finalmente ligou no final da noite de Natal. Ele pediu desculpas por não estar conosco e prometeu que voltaria o mais rápido possível. Ele cumpriu essa promessa 2 dias depois, e ficamos aliviados por tê-lo de volta. Ele voltou com um monte de presentes de Natal atrasados e tudo voltou ao normal. Mas meu pai estava diferente, ele estava quieto e parecia com a mente distante. Eu não o questionei sobre isso, mas percebi que algo o estava perturbando. A vida seguiu, e meu pai nunca mais perdeu outro Natal. Ele, na verdade, começou a tirar todo o mês de dezembro de folga para evitar que algo parecido acontecesse novamente. Naquela época, eu não sabia, mas mais tarde ele me contou que nunca mais dirigiu pela I-94. Ele recusava entregas que o levassem por aquele trecho e fazia desvios que acrescentavam várias horas à viagem se isso significasse evitar aquele lugar. Nós, filhos, já estamos crescidos agora, com filhos próprios. Meu filho acabou de completar 2 anos, e toda a nossa família esteve reunida novamente neste último Natal. Ficamos observando enquanto minha mãe e meu pai mimavam carinhosamente os netos com guloseimas. Acho que nunca vi meu pai com um sorriso tão radiante. Mais tarde, naquela noite, quando a euforia do açúcar finalmente passou e as crianças foram para a cama, meu pai e eu ficamos sozinhos na varanda. Bebíamos um pouco do uísque dele e fumávamos charutos enquanto conversávamos. Vou pular a maior parte do que falamos, porque essa não é a razão pela qual estou aqui. Eventualmente, começamos a falar sobre a recente aposentadoria dele como caminhoneiro, e eu fiz uma pergunta que nunca havia feito antes. Você já passou por algo realmente assustador na estrada? Meu pai não era estranho a falar sobre suas experiências. Ele tinha histórias infames de ser atacado por viciados em Atlanta, atropelar uma vaca em Nebraska e as coisas que viu ao passar por Ferguson alguns anos atrás, durante os distúrbios civis. Ele nunca foi tímido para contá-las, mas dessa vez, ele hesitou. Ele girou o uísque no copo por um momento, como se estivesse debatendo silenciosamente se queria me contar. Eu acho que é melhor te contar agora. Ele bebeu o restante de sua bebida e entrelaçou as mãos na frente dele. Você se lembra do ano em que eu perdi o Natal? Naquele ponto, eu quase tinha esquecido completamente disso, mas quando ele mencionou, uma enxurrada de memórias voltou à tona. Sim, a mamãe ficou furiosa. Eu respondi. Meu pai deu uma risada gostosa e assentiu. Oh, sim, ela nunca me deixou esquecer isso. Aquilo foi naquela nevasca louca, certo? Quando seu caminhão ficou preso. Meu pai assentiu. Sim, naquela noite quase virei meu caminhão. Ironia do destino, aquele monte de neve provavelmente salvou minha vida tanto quanto me ferrou.
Ele então fez uma pausa e desviou o olhar enquanto ponderava as palavras. Mas essa não foi a parte assustadora. Meu pai explicou que a área onde ele saiu da estrada era essencialmente uma terra desolada. Não havia cidades ou postos de gasolina por perto, apenas uma estrada sinuosa em ambas as direções entre dezenas de colinas. Ele mencionou novamente que não tinha sinal de celular e não sabia o que fazer além de esperar que alguém passasse. Depois de alguns minutos, ficou claro que isso não iria acontecer. A neve caía em grandes quantidades naquela noite, e em pouco tempo quase chegou ao fundo da porta do caminhão. O caminhão dele na época era um Cascadia 125, com um compartimento de dormir atrás do banco da frente, e provisões para durar algumas semanas, se necessário. Ele não estava muito preocupado em ficar preso, pelo menos, não a princípio. Depois de desistir de tentar fazer o celular funcionar, ele foi para o compartimento de dormir da cabine e colocou um DVD na sua TV portátil. Ele imaginou que poderia ficar preso lá por pelo menos uma noite, então decidiu relaxar até que a ajuda chegasse. Ele fez questão de insistir que, se quisesse, provavelmente teria encontrado uma maneira de tirar o caminhão de lá se realmente tentasse, mas estava exausto e decidiu apenas dormir um pouco. Ele disse que adormeceu logo depois, apenas para acordar algum tempo depois na completa escuridão. A temperatura havia despencado e ele instintivamente abraçou os braços e sentiu os arrepios percorrendo sua pele. Ele havia deixado o caminhão ligado antes de adormecer, mas ele não estava mais funcionando. Confuso, ele foi até o banco da frente e encontrou as chaves ainda na ignição. Ele girou a chave e o motor logo roncou de volta à vida, mas algo estava errado. Ele disse que o som do motor se transformou em uma confusão de borbulejos, pancadas de metal e fluido que produziu uma cacofonia horrível. O painel acendeu como uma árvore de Natal, exibindo praticamente todas as luzes de aviso que o sistema tinha. Vapor começou a sair das aberturas do capô, e o cheiro distinto de líquido de arrefecimento fervente encheu o ar. Depois de deixá-lo funcionando por cerca de 10 segundos, ele desligou o motor com medo de causar danos permanentes. Ele sabia que algo não estava certo, e suspirou enquanto ponderava sair na noite fria para ver se conseguia descobrir o que era. Ele se agasalhou bem e levantou o capô. Ele disse que a noite tinha um silêncio quase etéreo enquanto ele saía da cabine. Seus pés esmagavam a neve, ecoando como trovões comparados ao silêncio penetrante. Ele foi até a frente do caminhão e levantou o capô, liberando uma nuvem de vapor. Depois que o vapor dissipou um pouco, ele se inclinou e encontrou algo que o deixou bastante confuso. Óleo e líquido de arrefecimento estavam espalhados por toda a parte de baixo do capô, com várias outras partes do motor cobertas de sujeira. Meu pai desceu da grade do caminhão e olhou para a parte inferior do motor, e foi aí que ele encontrou algo realmente estranho. O cárter de óleo estava rasgado na parte inferior do motor. Ele disse que parecia que alguém tinha cortado ele com um machado várias vezes. Todo o óleo havia vazado na neve abaixo. Claramente, essa era a razão pela qual o motor estava funcionando mal, mas explicar como isso aconteceu era outra história completamente diferente. Ele olhou ao redor da área e disse que parecia que um pouco do óleo havia escorrido para longe da estrada, em direção às árvores. Ele olhou mais de perto e avistou o que parecia muito ser pegadas acompanhando as manchas. Como se a noite de inverno não fosse frio o suficiente, aquela descoberta realmente gelou seu sangue. Ele rapidamente voltou para a cabine, mas ao alcançar a maçaneta, algo parou no meio do caminho. Algo se moveu atrás da extremidade do trailer, rápido demais para ele distinguir qualquer detalhe físico. Moveu-se sobre duas pernas e claramente não era um animal. Meu pai simplesmente congelou, seus instintos de lutar ou fugir parecendo se estagnar dentro dele. Ele olhou para a coisa que agora desaparecia no outro lado da estrada, escondendo-se nas árvores. Quando ele começou a sair da névoa mental, ele finalmente encontrou a força para abrir a porta e se jogou para dentro. Ele rapidamente pegou a lanterna que sempre guardava ao lado da cabine e a acendeu. Ele jogou um monte de cobertores na janela para bloquear a visão de dentro da cabine. Ele também ligou a luz traseira do caminhão para tentar iluminar a área lá fora, mas o que ele viu doeu nos olhos. Não parecia haver nada fora do comum lá fora, mas ele sabia o que tinha visto, e aquilo ainda estava lá.
Ele sentou em sua cama, com o controle remoto na mão, tentando pensar em algo que pudesse fazer. Sua mente corria em círculos, e a ideia de sair de novo para investigar o que viu parecia absurda. Ele se perguntou se o problema do motor poderia ser consertado e, se pudesse, sair correndo dali, mas logo descartou isso. Mesmo que ele soubesse exatamente o que fazer, ele não tinha as ferramentas ou o tempo para consertá-lo. Ele estava preso ali, com ou sem aquela coisa lá fora. Depois de muito tempo, ele decidiu que estava em seu estado emocional mais racional e que não havia nenhuma razão para fazer mais nada. Ele se deitou de volta na cama e tentou se convencer de que havia imaginado tudo. Fechou os olhos e tentou dormir, mas a ideia de que algo observava do outro lado do vidro o impediu. Eu passei a maior parte da minha vida atrás do volante de um caminhão. Já transportei de tudo, desde mercadorias legítimas até drogas e armas. Eu achava que já tinha visto de tudo. No entanto, nenhum dos carregamentos estranhos que já transportei se compara a trabalhar para o Dr. Bará. Eu soube do Dr. Bará enquanto tomava umas bebidas com outros caminhoneiros. Diziam que ele era um homem estranho e que seus trabalhos eram ainda mais estranhos. Um dos meus colegas passou algumas semanas transportando paletes de remédios do meio da floresta para um armazém nos arredores da cidade. Outro levava trabalhadores nervosos, acompanhados por guardas armados, do centro da cidade para o meio da estepe. O Dr. Bará era um homem estranho, com trabalhos estranhos, mas ele pagava em dinheiro. Quando meus colegas me disseram que ele estava procurando um motorista para uma viagem longa, eu não hesitei. Eles me alertaram, mas eu ignorei os avisos. Eu precisava do dinheiro. As instruções eram simples. Eu me encontraria com o Bará no distrito industrial, onde ele estaria esperando com a carga já carregada no caminhão. A viagem levaria cerca de 2 dias, mas era um trajeto direto pela estepe. Nada muito complicado. Naturalmente, eu não fui informado sobre o que seria a minha carga. Quanto menos eu soubesse, melhor, ou pelo menos era o que eu pensava. O sol frio de inverno mal havia surgido quando cheguei ao ponto de encontro. Meus colegas haviam descrito Bará como um homem magro, com cabelo preto bagunçado e um olho preguiçoso. Embora houvesse um caminhão que correspondia às especificações do meu, o cientista não estava em lugar nenhum. Perto das bombas, estavam 4 gigantes idênticos, de cabeça raspada, usando fones de ouvido e rifles. Atrás do vidro de plexígulas do posto de gasolina, havia apenas um atendente nervoso. Os homens armados ignoravam o adolescente ansioso. Todos olhavam para mim com expressões vazias de qualquer significado. Você chegou. O Dr. Bará apareceu atrás de mim, apagando seu cigarro. Ele era exatamente como meus colegas haviam descrito, mas parecia muito mais exausto do que eu esperava. Olheiras profundas ao redor dos olhos lhe davam a aparência de um guaxinim. O jaleco desalinhado, manchado de café, só amplificava essa imagem. Você vai ter perguntas. Não as faça, ele disse, me conduzindo ao caminhão. Você vai viajar com um dos nossos guardas. Não se preocupe. Não esperamos que alguém interfira. Eles estão aqui principalmente para garantir que você não tenha nenhuma ideia. O que, espero, você não terá. Enquanto caminhávamos, ele pegou outro cigarro. Ele acenou com o cigarro para os 4 homens armados e o girou no ar como um maestro. A sinfonia obediente se dispersou. Um dos guardas subiu na cabine do caminhão. Outro entrou em um Chagan azul escuro estacionado nas proximidades. Não tente conversar com o guarda, disse Bará, enquanto nos aproximávamos do caminhão. Ele colocou o cigarro na boca para acendê-lo, mas pensou melhor, considerando as bombas de combustível. Ele não é de muita conversa. Não é uma regra, é só uma sugestão. Não fazer perguntas é a regra. O reboque do caminhão estava manchado de ferrugem. Suas portas pareciam estar unidas por chiclete e esperança.
Eu estava preocupado com a possibilidade de a carga cair na estrada, mas o Dr. Bará não parecia ser um homem que apreciaria interrupções. Vamos viajar na frente. Tenho negócios na instalação para onde estamos transferindo a carga. Os guardas estão aqui apenas para garantir que as mercadorias sejam entregues. Espero que você tenha dormido bem. O tanque está cheio, não vamos parar para reabastecer até a noite e você vai dirigir durante a noite. Tem pílulas no painel se precisar. Dinheiro. Metade agora, metade depois, Bará disse, tirando um envelope amassado do jaleco. Alguma pergunta? O envelope era mais pesado do que eu esperava. Eu balancei a cabeça. Ótimo, e ele disse. Antes de entrar no banco do motorista do Chaga, ele acendeu o cigarro. Bará estava certo. O gigante careca que estava comigo não era muito de conversa. Quando entrei na cabine, desejei-lhe um bom dia e disse meu nome. Ele nem sequer olhou para mim. O guarda apenas olhava para frente com uma expressão que sugeria um monólogo interno nulo. Seu vago ponto de foco não mudou até bem depois do meio-dia. Ter um rifle na cabine não me deixava confortável. O estranho gigante careca nem me dar o mínimo de contato visual piorava ainda mais a situação. Mas eu me acostumei. Quando saímos da cidade, liguei um pouco de música. Depois de meia hora, eu já tinha esquecido do guarda por completo. Eu pensava que era isso que meus colegas haviam me avisado. Carga misteriosa em um reboque velho com um homem armado potencialmente instável. Eu nunca havia trabalhado sob condições tão estranhas, mas o dinheiro valia a pena. Naquela época, enquanto o sol começava a se pôr, o dinheiro parecia valer a pena. Ainda estava claro quando ouvi os primeiros sons. Algo estava se mexendo no reboque. Estávamos atravessando algumas colinas. Os sons de movimento persistiram, mas eu me convenci de que era apenas o velho reboque se ajustando à inclinação. Não foi até eu ouvir o primeiro gorgolejo que desliguei o rádio. Por cerca de 1 minuto, viajei em completo silêncio. Então o som voltou. Um som estridente molhado, alto o suficiente para ser ouvido por cima do motor. Perguntei ao guarda se ele ouviu o barulho. Como esperado, ele manteve os olhos na estrada e a boca fechada. Minha mente começou a correr com possibilidades sobre o que poderia estar dentro do reboque. Eu nunca havia transportado algo vivo. O tamanho do pagamento começou a mexer com minha imaginação. Os gemidos estranhos persistiram e suas origens se tornaram mais numerosas. À medida que as criaturas na traseira do caminhão continuavam a gorgolejar, eu tentei colocá-las dentro do reino animal. Vacas, talvez ovelhas, poderiam fazer esse tipo de som, mas eu não conseguia imaginar nenhum animal de fazenda que pudesse produzir gemidos tão profundos e altos. Não foi até os gritos começarem que percebi que não estava lidando com um animal. O grito veio com tanta força e repentinidade que quase dirigi o caminhão para a vala. Os gorgolejos vindos do fundo do caminhão subiram a um grau estridente e inegável. Os gritos eram torturados e frenéticos e desafiavam toda a biologia conhecida. Os sons horríveis vindos do reboque eram altos. Altos o suficiente para chamar a atenção do gigante careca sentado ao meu lado. Nossos olhos se encontraram. Você ouviu isso? Perguntei. Se os olhos são a janela da alma, o palácio mental desse homem foi condenado décadas atrás. Ele segurou meu olhar brevemente, sem expressão, e então resmungou algo em seu fone de ouvido. Ele ouviu. Por cima dos gritos sombrios vindos da parte de trás do caminhão, conseguia ouvir uma voz sussurrar em seu ouvido. Com um aceno e outro grunhido, o gigante careca voltou seu olhar para o mundo além do para-brisa. Quando continuei olhando para o reboque, tentando entender os gritos, ele me cutucou com a coronha do rifle. O homem armado acenou com a cabeça para a estrada. É para lá que minha atenção deveria estar. Os sons vindos do reboque subiam e desciam conforme a viagem continuava, mas nunca desapareciam de fato. Minha mente pulava das portas frágeis do container para a natureza da carga que gritava e para a questão da minha segurança pessoal. Eu havia dormido bem na noite anterior,
mas os gritos vindos da parte de trás do caminhão eram tão intensos que eu recorri às pílulas no painel. Eu precisava me concentrar. Com as anfetaminas no meu sistema, o tempo se tornou imaterial. Podiam ter se passado 15 minutos. Podiam ter se passado 3 horas. Eu dirigia, focado como um laser no Chagan que dirigia à minha frente, tentando ignorar o horror nas minhas costas. Fui tirado do meu transe induzido por outro empurrão do rifle do guarda. Na escuridão da estepe, tremeluzia a luz fraca de um posto de gasolina. Julgando pelos grunhidos do guarda, deveríamos parar ali. Eu não ofereci resistência. Bará saiu do Chagan antes de eu conseguir sair da cabine. Com seu cigarro, ele sinalizou ao quarteto de gigantes para cuidar do caminhão. Deixe que eles abasteçam, e disse, afastando-se das bombas e colocando o cigarro na boca. É uma das poucas coisas em que eles são proficientes. Com as pernas fracas de horror e a voz trêmula de choque, seguiu o cientista. Quebrei-a. Regra do silêncio. Há algo no reboque. Algo vivo. Claro que há algo no reboque, ele respondeu, acendendo seu cigarro e tomando um gole de café frio. Se não houvesse, não estaríamos conversando, estaríamos? O que são? Ele olhou para mim por um longo momento. Eu podia ver a raiva fervendo por trás de suas olheiras. Eu pago você para não fazer perguntas. Mas eu... Cala a boca. E eu calei. Bará jogou a cabeça para trás e se espreguiçou. Com um cigarro entre os lábios, ele acenou em direção ao horizonte, onde a lua cheia despontava na escuridão. Está vendo essa lua? Cheia, redonda, praticamente imaculada? Você sabe como fica amanhã. Vai estar menos cheia. Depois de amanhã, ainda menos cheia. Dentro de algumas semanas, ela se tornará uma casca fina de luz, e então, finalmente, sumirá da vista. Uma lua nova. Eu não tinha uma resposta para o monólogo bizarro, então permaneci em silêncio. Você não pensou nisso, não é? Você, como a maioria das pessoas, se acostumou com a lua. Ela está sempre lá. Não é uma preocupação. Você nunca precisou perguntar, de onde a lua nova vem? Porque você não precisa saber. Ninguém sabe como ela é feita, ninguém pensa sobre como ela é feita, mas eles ainda têm. E ele tirou o cigarro da boca e esfregou os olhos cansados. Eles ainda têm uma lua cheia. Agora vai encher o tanque. Eu vou terminar meu café, e ele resmungou. Não é uma longa viagem até o laboratório. Meu palpite é que a analogia à lua era uma tentativa de esclarecer o que estava acontecendo, mas, no estado mental em que eu estava, era difícil absorver qualquer coisa. Depois de termos reabastecido, continuamos a viagem. As pílulas me ajudaram a focar na estrada. Minha mente tentou desesperadamente fazer sentido do que estava acontecendo, mas quando o relógio passou da meia-noite, ficou claro que eu não estava lidando com um mundo como eu o conhecia. Foi pouco depois da meia-noite, quando o peso atrás do caminhão começou a mudar. O barulho se tornou constante. Era como se as coisas, dentro do reboque estivessem se remexendo. Gemidos e gritos se transformaram em sons de movimento e impacto. Eu vi os 4 gigantes carecas ajustarem o aperto em seus rifles, enquanto seguíamos o Chagan por estradas secundárias que serpenteavam pelo campo. Parecia que minha viagem estava chegando ao fim. Os sons no reboque estavam cada vez mais altos e frequentes. Parecia que algo estava batendo contra as portas traseiras. O guarda ao meu lado finalmente mostrou uma reação. Ele ajustou a posição e começou a prestar atenção. Eu esperava que as portas aguentassem, mas sabia que havia uma chance de que não. Eventualmente, o Chagan parou em frente a um portão enorme de aço. As portas se abriram lentamente, revelando um complexo industrial cercado por arame farpado. Uma dúzia de guardas patrulhava a entrada, todos armados. Enquanto o caminhão passava pelos portões, percebi que o guarda ao meu lado havia destravado o rifle. Ele estava pronto para o pior. O Chagan do Dr. Bará parou em frente a uma entrada de armazém.
Quando estacionei o caminhão, as portas do reboque começaram a balançar violentamente. Algo estava tentando sair. Os guardas correram para os lados do caminhão, rifles em punho. Bará saiu do Chag e caminhou até a traseira do reboque. Ele fez um sinal para os guardas. Vamos abrir as portas. Preparem-se. Ele gritou. Eu estava no meu limite. A situação havia se tornado insuportável. Eu só queria acabar com aquilo e ir embora. As portas do reboque foram abertas com um estrondo. O que vi me assombra até hoje. Dentro do reboque, havia criaturas deformadas, amálgamas de carne e ossos, retorcidas e fundidas em formas impossíveis. Seus olhos refletiam uma dor indescritível. Algumas rastejavam para fora do reboque, enquanto outras apenas gorgolejavam, incapazes de se mover. Os guardas começaram a disparar. O som dos tiros e os gritos das criaturas se fundiram em um inferno sonoro. Eu estava paralisado de horror, incapaz de desviar o olhar. Feche os portões. Bará ordenou. Ele então se virou para mim. Vá embora. Você fez o seu trabalho. Eu estava em choque. Apenas balancei a cabeça, incapaz de articular uma resposta. Quando entrei na cabine e liguei o motor, um último grito agonizante ecoou do reboque. Não olhei para trás. Eu dirigi a noite toda, tentando processar o que havia visto. As palavras do Dr. Bará sobre a lua cheia ecoavam na minha mente, mas agora faziam sentido. Ele estava me dizendo que há coisas no mundo que simplesmente não deveríamos entender. Nunca mais aceitei outro trabalho do Dr. Bará. O dinheiro não vale o preço da sanidade.